Onde está o Duque? Onde eu deixei o meu patinho? Não faço a mínima ideia. Será que ele está no lugar certo? Eu sou o Duque, o patinho do Beto. O Beto é um cara muito legal, mas ele é muito esquecido, muito atrapalhado, muito confuso. Na hora do banho, ele fica horas tomando banho e esquece do tempo. Após o banho, não lembra onde está sua toalha, não sabe onde deixou suas roupas, e eu só observo. Onde está a minha roupa? Onde eu deixei o meu tênis? Olha o quarto do Beto. Que quarto bagunçado é esse? Ih, passou um rabo aqui. É a minha gata aqui querendo participar. Quando não é uma, é a outra. O Beto sempre leva a bronca da sua mãe porque ele esquece as suas coisas em todos os lugares, não sabe onde põe. E olha onde o Duque foi parar. Ele foi parar dentro do tênis do Beto. Como eu já disse, o Beto é um cara muito legal. Porém, ele tem um transtorno chamado TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas acontece que ele esquece de tudo, ele é desorganizado, ele não faz as coisas na hora que precisa fazer, ele tá sempre no meio de uma bagunça, nunca termina o que começou e acaba sempre levando muita bronca da mamãe. Os pais do Beto levaram ele para fazer uma avaliação. E essa avaliação psicopedagógica, esta avaliação neuropsicopedagógica e também neuropsicológica mostrou que o Beto tem o TDAH. Ele tem esse problema de esquecer as coisas. Parece até que ele está em outro planeta. E as pessoas precisam fazer muito esforço para trazerem ele de lá. Os pais, nossa, estão sempre dando maior apoio, puxando ele para a vida real e fazendo ele sair do mundo da imaginação, porque além de tudo o Beto é super criativo. Eu já disse, ele é um cara legal. Depois que o Beto começou a fazer avaliação e começou a aprender algumas técnicas interessantes para não se esquecer das coisas, alguns jogos para ficar mais atento, ele ficou mais organizado e as coisas começaram a ficar melhores e ele começou a não levar tanta bronca da mãe dele. E agora, veja só, o Beto não me esquece mais. Tomamos banho junto todos os dias. Essa historinha é de um manual da Novartis que foi entregue para uma criança que eu atendi. Ele era um pré-adolescente e ele tinha o TDAH. Nós avaliamos como TDAH, depois ele foi encaminhado para uma clínica para fazer novos testes, avaliação neuropsicológica, confirmou o laudo e esse material a clínica forneceu para a mãe e a mãe muito gentilmente me cedeu. Esse material é muito legal e ele tem bastante informação a respeito dos tipos de atenção, orientação para pais e orientação para professores e educadores. É um material já antigo, mas as orientações elas permanecem as mesmas. Apesar da ciência já ter descoberto muito mais, inclusive nós sabemos que o DSM já atualizado traz umas características mais específicas do TDAH, algumas coisas são sempre as mesmas. E por isso que eu quis trazer essa historinha que representa a criança pequena. E a gente vai falar sobre o TDAH, vai falar sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento que traz tanta confusão e tanto adiamento, às vezes até, de uma avaliação, e essa avaliação acaba sendo tardia, como às vezes a criança já é adolescente, já tem 14, 15 anos, sofreu lá a vida toda dela com as coisas da escola, com a desorganização,
acaba tendo uma baixa autoestima e no final das contas ela só tinha um TDAH. E cadê as outras habilidades? Então é tão importante a gente avaliar cedo, porque a gente também trabalha as habilidades, também trabalha aquilo que o ser tem de positivo. Ele não é só um transtorno, ele não é TDAH. TDAH não o representa, é uma parte dele. Então, nós temos que aprender a respeitar e a trabalhar com isso. Então, essa foi a introdução do nosso vídeo. Eu sou a Lúcia Helena, neuropsicopedagoga. Se você gostou dessa introdução, fica aqui. Eu vou entrar um pouco mais com algumas informações mais técnicas, científicas e práticas, para que nós possamos reconhecer o TDAH, avaliar, tratar, fazer com que essas crianças e adolescentes possam ter uma qualidade de vida melhor, tanto na escola quanto em casa. Então vamos lá. TDAH na infância e na adolescência. Origens: funções cerebrais prejudicadas. Tipos: dificuldades comuns encontradas. O que observar? Por que persistem tanto no erro? Como são na escola? E quais as influências do excesso do uso de telas? Essa parte do tema serve para todos, mas para as crianças e adolescentes ou adultos TDAH é muito importante prestar atenção. Então, quais são as origens? Como que a gente descobre as origens do TDAH? Fazendo uma boa anamnese, quando a criança é levada para uma avaliação. Mas, de qualquer forma, o objetivo aqui é falar numa linguagem mais acessível para que os pais possam começar a perceber que algumas características que eles tiveram na infância podem também ser do TDAH que não foi diagnosticado. Assim sendo, a etiologia ou a origem do TDAH, ela está em vários aspectos. No histórico familiar, pai e mãe não iam bem na escola, tinham dificuldades, tinham pessoas da família com problemas parecidos com o que a criança ou adolescente tem atualmente. A associação entre gêmeos, elas têm uma tendência maior a ter o TDAH. Perfil intelectual dos pais. Pais muito humildes, sem cultura, sem conhecimento, com pouco estímulo e que tiveram pouco estímulo e que por isso também não sabem a importância de estimular os seus filhos. Então isso traz uma dificuldade da criança começar a ser estimulada desde cedo de maneira adequada. Influência do gênero. Sabemos que TDAH é mais comum em meninos do que em meninas. As características na realidade são diferentes, nos meninos é mais perceptível. Algumas doenças maternas e até condições da criança que ela possa ter até 2 anos. Ela possa ter alguma doença, ela possa ter tido algum problema no parto, a mãe também algum problema no parto, a criança pode ter tido infecções, pode ter tido falta de oxigenação, pode ter tido uma icterícia muito forte, nascer com um apigar baixo, são as notas que se dá para o desenvolvimento neurológico da criança na hora que ela nasce, uso de drogas pela mãe, cigarro, álcool ou drogas ilícitas, ambientes pobres de estímulo, como eu falei, isso tudo associado a essa herança genética. Então, dizemos que o TDAH tem origem genética hereditária. Funções cerebrais prejudicadas. Normalmente percebemos que as crianças, quando a gente consegue perceber isso na infância, as crianças não conseguem planejar as suas ações, elas são desorganizadas dentro e fora de casa, elas não têm a capacidade de antecipar algumas coisas que podem acontecer e tomar atitudes para que estas coisas não aconteçam. Elas não têm a capacidade de autoengajamento, então tarefas que são monótonas, tarefas que são longas e que não trazem nenhum tipo de motivação,
existe uma dificuldade da criança se engajar, ou do adolescente se engajar para iniciar e terminar. Ou se a atividade, até uma atividade física escolhida pela própria criança, pelo adolescente, começa a ficar muito igual, eles perdem a motivação. Autorregulação do comportamento e das emoções. Não tem o controle dos impulsos, são impulsíveis, tanto nas ações, quanto nas falas, quanto nas emoções. Atenção e concentração, com certeza, ficam prejudicadas, prejudicando assim também a memória de trabalho. E isso vai ser muito mais perceptível na hora que essa criança entrar na escola. Quais são os tipos de TDAH? Hiperativo impulsivo, que é aquele que não controla pensamentos e ações, não seleciona o que é prioritário, não antecipa, não se modula para evitar o erro. Desatento é aquele que parece não ouvir o que está sendo dito, distrai-se com muita facilidade, não sustenta o foco, nem mantém a concentração em algo. Esse, depois, a gente vai ver mais para frente, que ele muitas vezes é considerado o filho bonzinho, a criança bem comportada, e na realidade não é. E temos o tipo combinado. O combinado apresenta sintomas dos dois tipos anteriores. Quais são as dificuldades comuns encontradas? Desenvolvimento motor. Então, ou eles andam logo, ou eles pulam etapas. Então, senta, mas não engatinha, começa a andar logo com 8, 9 meses. Tem um sono irregular, desde muito pequeno, choram muito, se mexem muito na cama, às vezes até caem da cama, outras vezes demoram para pegar no sono. Algumas dificuldades alimentares e alergias de alguns alimentos, principalmente aqueles ligados ao leite. É muito comum crianças com TDAH terem rinites alérgicas, terem dermatites atópicas, que são doenças também ligadas a quadros de fundo emocional. Atrasos na linguagem. Podem, depois que começam a falar muito, falar rápido, trocar letras, mas podem falar mais tarde. Então, às vezes antes dos 2 anos, a criança não formula frases. E já é comum ela formular algumas frases com 2 ou 3 palavras. Então, muitas crianças vão falar depois que entram na escola e tem um vocabulário pobre, seja porque já tem a genética, seja porque foi mal estimulada pela família. Dificuldades adaptativas, como, por exemplo, rotinas que precisam ser seguidas, ambientes diferentes com barulhos ou sons, ou ambientes que não estão acostumados, dificuldades com regras, e essa questão também a gente fala do controle dos esfíncteres. Então eles têm dificuldade para desfraldar. A criança com TDAH demora mais tempo para desfraldar, então fica mais difícil de conseguir fazer com que ela saia das fraldas. Vão sair das fraldas lá pelos 3, às vezes 4 anos, e ainda apresentam vários episódios de enurese noturna. Às vezes conseguem tirar a fralda do dia, mas não tiram a fralda da noite. Tiram do dia por volta dos 2 anos e a da noite vai ficando e vai indo até 4, 5 anos. O que nós, como pais, podemos observar, e também os professores, quando a criança já entra na educação infantil? Atividades motoras em excesso. Só de olhar já cansa. São crianças que não param quietas, se movimentam o tempo todo, sobem nos lugares, correm, caem mais, são desorganizadas até para correr, né? A sua parte psicomotora é um pouco desorganizada. Tem dificuldades com ritmos,
Então elas têm dificuldades em lembrar letras de música, em marchar, em trabalhar as lateralidades, dificuldades com rimas. São crianças que têm dificuldade de lembrar as rimas, e isso também vai interferir na leitura. Fará uma leitura depois muito acelerada, ou fará uma leitura tão lenta que quando chega no final, tanto acelerada quanto lenta, quando chega no final não lembra mais o que leu, porque não conseguiu sustentar a atenção e a concentração suficiente. O esforço foi para fazer a leitura e no final a interpretação fica prejudicada. Tem baixa consciência do seu corpo, da lateralidade. Demoram mais para aprender partes do corpo, como por exemplo, ombro, cotovelo, queixo, nuca, partes que não são comumente faladas. E demoram também para perceber a direita e esquerda em si e no outro. Eles são tão desorganizados que eles perdem objetos. São crianças que esquecem casaco na escola, lancheira, às vezes esquece até mochila. Esquecem coisas em casa, na casa dos outros, estragam mais os brinquedos porque são estabanados e às vezes muito curiosos, querem ver o que tem lá dentro, derrubam mais as coisas no chão, quebram mais, esbarram mais nas coisas e uns nos outros, caem mais e se machucam mais. Isso pelo excesso de atividade motora e falta de consciência corporal. Essas crianças também persistem no erro. Elas não aprendem com a fala do adulto. Não adianta discursos longos. Discursos longos só vão fazer ela perder o foco daquilo que está sendo dito. As dificuldades, para elas, são frustrações. E elas têm muito problema em lidar com frustrações. Então, às vezes, ele não é aceito do jeito que ele não se aceita do jeito que ele é e acaba sofrendo bullying. Fazem tudo muito rápido, como já disse, pulam etapas. Já na parte de desenvolvimento motor, pularam etapas, não engatinharam e não sentaram muito bem, sem equilíbrio, enfim. As etapas que fazem parte do desenvolvimento motor da criança não são respeitadas pela criança TDAH. Elas são aceleradas e por isso que pulam essas etapas. E não percebem detalhes. Elas erram mais, inclusive na escola. Por isso que crianças com TDAH têm erros ortográficos, erros na acentuação, erros na escrita, erros a letra, a caligrafia pode ser feita, porque não conseguem lembrar o movimento das letras. Lembra que nós falamos da lateralidade, então tem o problema do tônus, tem o problema da percepção do movimento. Muitas crianças TDAH fazem o movimento dos números de baixo para cima, por exemplo, o 1 de baixo para cima, o 2 de baixo para cima, o 5 de baixo para cima. Não são características só das crianças TDAH, mas muitas delas fazem esse tipo de movimento. Como já disse, falam demais, interrompem conversas, fazem perguntas antes que a pessoa termine de dar a orientação. Isso é muito comum na escola, né? Então, eles querem saber o que eles vão fazer, mas eles não têm paciência, não têm o autocontrole do comportamento e acabam interrompendo aquele que está dando orientação. Com isso, elas acabam concluindo sem pensar. Então, essa impulsividade não permite que elas percebam que ao concluírem com pressa, elas podem errar mais. Elas perdem a noção de tempo. Lembra lá da historinha do Beto com o Duque? Podem ficar horas tomando banho, podem ter dificuldade de fazer tarefas, não porque fiquem focadas fazendo essas tarefas com atenção e concentração.
É exatamente o contrário. Conversam, levantam, vão no banheiro, vão beber água, começam a cantar musiquinha, começam a lembrar de uma coisa que ia fazer e que vai fazer depois. E isso faz com que o tempo se estenda e elas percam essa noção do tempo. Então, elas não têm noção de tempo para prever, para estimar alguma coisa, para antecipar alguma etapa, para dosar a sua ação de acordo com essa situação. Fracassam em prever o tempo para a conclusão, por exemplo, de um trabalho, leitura de um livro. Então, vão procrastinando, que é uma característica bem comum, deixam para a última hora. E aí acham que vai dar tempo. Aí entra um outro aspecto, que é a ansiedade, é o medo de não conseguir terminar, é o medo de fracassar e que pode trazer o famoso branco. Então, essa procrastinação não é porque elas são preguiçosas, é uma falta de motivação, pois elas não se sentem recompensadas por isso que elas estão fazendo. E por que elas persistem no erro? Ou elas não realizam tarefas que não trazem motivação, tarefas rotineiras? O que acontece? Na região frontal do cérebro, que é a região mais afetada pelo TDAH, existe a falta de neurotransmissores. Então, é uma produção insuficiente de dopamina e noradrenalina. Esses neurotransmissores, eles são responsáveis pelos controles motores, da atenção, do planejamento, da inibição de emoções e do comportamento. Então, havendo uma falha no preenchimento de uma região do cérebro, que chama-se, núcleo accumbens, a dopamina não sendo lá, alimentando lá esta região, e essa região sendo responsável pela comunicação da área emocional, da área cognitiva e da área executiva do cérebro. Então, o indivíduo vai ter um fraco condicionamento, isto é, não tem paciência de cumprir tarefas longas, monótonas, adia, não realiza tarefas de acordo com a demora de receber esta recompensa. Então, aquilo que não, a gente fala que aquilo que não gera prazer imediato, aquilo que não gera recompensa imediata é adiado. Por isso que procrastinam, porque existe uma falta de motivação interna para realizar. Esse sistema, ele chama sistema dopaminérgico de recompensa. E aí é ele que explica esse comportamento. Então, essa falta de engajamento por esforço positivo imediato, haverá sempre uma cobrança dos pais e da escola por algo não realizado. Porque tanto em casa quanto na escola, sempre vão haver tarefas, sempre vão haver atividades, sempre vão haver coisas que essa criança e esse adolescente precisam fazer e que eles não vão se sentir felizes. Não vão trazer prazer imediato, não é como um jogo, uma atividade lúdica, uma coisa que eles gostem muito de fazer e que eles vão fazer na hora, porque eles vão se sentir bem. E aí é onde entra a fala dos pais, muitas vezes, quando procura avaliação. Lúcia, meu filho é preguiçoso, meu filho começa a tarefa e não termina, meu filho tem dificuldade para parar na hora de fazer a lição. Quando tem uma leitura de um livro, é um parto, porque demora muito para começar. Lê e não entende o que está lendo. Tudo isso está relacionado ao TDAH, ao transtorno do déficit de atenção e da atividade. Bom, eu fiz um intervalinho, porque esse vídeo é muito longo. Então, eu dividi em duas partes. A primeira parte você acabou de assistir, espero que tenha gostado. Curta, compartilhe e comenta. Deixe sua experiência. Até daqui a pouco.